Vamos iniciar a leitura em voz alta sobre licitações públicas para concursos de Procuradorias e Advocacia Pública, parte 2. Versão: agosto de 2026. Para mais conteúdos gratuitos, siga @o concurseiro de fé. Fases do processo licitatório e a estrutura da fase preparatória. A compreensão moderna do rito licitatório na Lei 14.133 de 2021 passa pelo exame minucioso de sua ordenação cronológica e da centralidade conferida ao planejamento administrativo. O novo regramento normativo superou as omissões do passado para positivá-la em etapas claras, encabeçadas por uma fase preparatória profunda e detalhada. Enquadramento geral e o rito das fases licitatórias. Em termos procedimentais, a Lei 14.133 de 2021 inovou ao disciplinar de forma expressa, lógica e sequencial as etapas da licitação em seu artigo 17, artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência: I, preparatória; segunda, de divulgação do edital de licitação; terceira, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso; quarta, de julgamento; V, de habilitação; sexta, recursal; sétima, de homologação. A legislação revogada, a Lei 8.666 de 1993, carecia de um rol taxativo e encadeado de fases, cabendo à doutrina a tarefa de inferir a existência de uma fase interna e de uma fase externa. A fase interna abrangia os atos preliminares de escolha de modalidade e confecção do edital. Já a fase externa englobava a sequência de habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Com o advento do novo estatuto, consagrou-se, como regra geral, a realização das licitações sob a forma eletrônica. A utilização da modalidade presencial assumiu caráter estritamente excepcional e condicionado, nos termos do artigo 17, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. O conteúdo e a abrangência da fase preparatória. A fase preparatória, disposta no artigo 17, inciso I, da Lei 14.133 de 2021, corresponde à antiga fase interna, porém com um nível de exigência e detalhamento técnico sem precedentes. A meta do legislador foi vincular toda e qualquer contratação ao planejamento governamental prévio, alinhando-a às diretrizes do Plano de Contratações Anual, das leis orçamentárias e dos estudos de viabilidade. O artigo 18 estabelece o conteúdo mínimo dessa etapa instrutória. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o Plano de Contratações Anual de que trata o inciso 7º do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos, e a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Segunda, a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo. Conforme o caso. Terceira, a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Quarta, o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação. V, a elaboração do edital de licitação. Sexta, a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Sétima, o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Oitava, a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta, apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Nona, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. X. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. X. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Em termos operacionais, o fluxo procedimental de planejamento traçado pela nova lei estrutura-se da seguinte forma. Primeiro, a verificação do alinhamento ao Plano Anual de Contratações, previsto no artigo 12, inciso 7º. Segundo, a confecção do estudo técnico preliminar, indicado no artigo 18, inciso I. Terceiro, a elaboração do termo de referência ou dos projetos técnicos, previstos no artigo 18, inciso 2º. Quarto, a mensuração e orçamentação dos custos, com fulcro no artigo 18, inciso 4º. Quinto, a redação da minuta do edital e do contrato, baseada no artigo 18, incisos V e sexta. Sexto, a definição do regime de execução, da modalidade de licitação, do critério de julgamento e do modo de disputa, nos termos do artigo 18, incisos 7º e 8º. Sétimo, a matriz de análise de riscos, fundamentada no artigo 18, inciso X, e 8º, a submissão dos autos ao controle prévio de legalidade e aprovação jurídica, consoante o artigo 53. O Plano de Contratação Anual, PCA. No âmbito da governança das contratações, o artigo 12, inciso 7º, da Lei 14.133 de 2021 facultou aos entes federativos a instituição do Plano de Contratação Anual. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. Sétima, a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual.
Com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Trata-se de uma prerrogativa colocada à disposição da administração para conferir racionalidade aos gastos, servir de insumo na feitura das leis orçamentárias e evitar aquisições fragmentadas ou imprevistas. A publicidade desse instrumento é cogente e vem disciplinada no artigo 12, parágrafo 1º, o qual prevê que o plano deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Ao consolidar antecipadamente as demandas e dividi-las por categorias e calendários de execução, o plano de contratações anual não apenas otimiza a gestão pública interna, mas também projeta sinalizações transparentes ao mercado privado, permitindo aos potenciais fornecedores a organização prévia de seus investimentos. O estudo técnico preliminar, ETP. O marco zero da fase preparatória e da instrução processual concreta reside na confecção do estudo técnico preliminar. A Lei 14.133 de 2021 conceituou a figura expressamente no artigo 6º, inciso 20, artigo 6º para os fins desta lei. Consideram-se, 20, estudo técnico preliminar, documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Nas provas das carreiras jurídicas de elite, a tendência das bancas examinadoras é exigir a cobrança literal desse conceito e dos seus elementos essenciais, exigindo especial atenção do candidato quanto à demonstração motivada da viabilidade econômica e do interesse público. O artigo 18, parágrafo 1º, desdobra exaustivamente os itens que compõem o estudo técnico preliminar. Parágrafo 1º, o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: I, descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Segunda, demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Terceira, requisitos da contratação. Quarta, estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. V, levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Sexta, estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Sétima, descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. Oitava, justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Nona, demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. X, providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. X, contratações correlatas e ou interdependentes. 12, descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. 13, posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Excepcionando esse formalismo instrutório nas contratações de engenharia, o artigo 18, parágrafo 3º, prevê que, no caso específico de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Instrumentos de instrução e participação na fase preparatória da licitação. A consolidação da fase preparatória no novo ecossistema da Lei 14.133 de 2021 exige a correta compreensão do termo de referência, do orçamento estimado e dos mecanismos formais de escuta social. Tais instrumentos garantem o rigor técnico, a adequação econômico-financeira e a transparência necessários antes da publicação do edital. O termo de referência e seus elementos integrantes. Para disciplinar as aquisições de bens e as prestações de serviços, o artigo 6º, inciso XI, da Lei 14.133 de 2021 define o termo de referência como documento indispensável que reúne os parâmetros e os elementos descritivos essenciais da contratação. O referido documento deve conter obrigatoriamente a definição do objeto, englobando a sua natureza, as quantidades, o prazo contratual e as hipóteses de prorrogação, a fundamentação da contratação, demonstrada pela remissão aos estudos técnicos preliminares ou pelo extrato das suas partes não sigilosas, a descrição da solução como um todo, considerando o ciclo de vida completo do objeto, os requisitos específicos da contratação, o modelo de execução do objeto, definindo a dinâmica de produção dos resultados desde o início até o encerramento, o modelo de gestão do contrato, detalhando o acompanhamento e a fiscalização pela administração, os critérios de medição e de pagamento, a forma e os critérios para a seleção do fornecedor, as estimativas do valor da contratação, acompanhadas das memórias de cálculo, dos preços referenciais e dos documentos de suporte dispostos em anexo classificado e separado, e a demonstração da adequação orçamentária. A análise sistemática revela que o termo de referência guarda expressiva sobreposição temática com o estudo técnico preliminar. Ambos os documentos compartilham elementos descritivos e convergem para a mesma finalidade de conferir eficiência, planejamento e racionalidade às compras promovidas pelo Estado. A formação do orçamento da contratação e o sigilo mitigado. Concluídas a especificação do objeto e a escolha da solução, cumpre à administração elaborar o orçamento estimado da
Contratação, nos termos do artigo 18, inciso 4º, da Lei 14.133 de 2021, o qual exige o levantamento detalhado das composições de custos unitários e globais. Importa destacar que este montante não se confunde com a dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual, tratando-se da mensuração técnica e específica dos preços praticados no mercado para aquele negócio determinado, devendo constar tanto do estudo técnico preliminar quanto do termo de referência ou projeto básico. Os parâmetros para a confecção do orçamento estimado estão expressos no artigo 23 da Lei 14.133 de 2021, artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Como regra geral, o orçamento estimado possui caráter público, servindo de baliza e teto para a elaboração das propostas pelos licitantes. Todavia, o artigo 24 da Lei 14.133 de 2021 autoriza a atribuição de sigilo temporário ao orçamento estimado, desde que haja justificativa expressa nos autos, preservando-se, contudo, a divulgação dos quantitativos e das especificações técnicas. Nos termos do artigo 24, inciso I, o referido sigilo jamais será oposto aos órgãos de controle interno e externo, que manterão acesso irrestrito às memórias de cálculo. Finalizada a instrução preparatória, com a definição do objeto, o orçamento e a aprovação jurídica, o procedimento avança para a publicação formal do edital de licitação, a audiência e a consulta pública na instrução preliminar. Ainda no decorrer da fase preparatória, o poder público pode utilizar instrumentos formais de interlocução com a sociedade para aprimorar a modelagem do certame. O artigo 21 da Lei 14.133 de 2021 faculta à administração a convocação de audiência pública, presencial ou eletrônica, com antecedência mínima de 8 dias úteis, disponibilizando previamente o estudo técnico preliminar e os elementos do edital para manifestação dos interessados. No mesmo sentido, o artigo 21, parágrafo único, autoriza a realização de consulta pública, submetendo a minuta dos documentos licitatórios à análise da coletividade para o recebimento de sugestões por prazo determinado. Tratam-se de institutos facultativos de participação social, cabendo aos agentes públicos responsáveis avaliar a conveniência de sua realização. A distinção fundamental entre ambos reside na dinâmica procedimental. Enquanto a audiência pública configura-se como um evento síncrono para debates e oitivas, a consulta pública operacionaliza-se de forma assíncrona, mediante a disponibilização de documentos em meio digital para o envio de contribuições por formulários. Controle jurídico, publicidade do edital e dinâmica de julgamento na nova Lei de Licitações. A conformação procedimental das contratações públicas sob o império da Lei 14.133 de 2021 impõe a estrita observância da análise jurídica prévia, do rito ampliado de publicidade do edital, da inversão de fases e dos critérios temporais e operacionais para apresentação de lances e garantias. A análise e aprovação jurídica da contratação. Encerrada a etapa instrutória de planejamento, o procedimento licitatório submete-se compulsoriamente ao controle de legalidade executado pela Advocacia Pública, nos termos do artigo 53 da Lei 14.133 de 2021, o qual estatui que, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. O alcance desse controle institucional é abrangente e alcança também os atos de contratação direta, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e seus termos aditivos, conforme dispõe o artigo 53, parágrafo 4º. A atuação do parecerista público não se satisfaz com o mero visto formal. O artigo 53, parágrafo 1º, prescreve que, na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá, inciso I, apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade, e inciso 2º, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. O dispositivo exige a auditoria jurídica da integridade processual, examinando a regularidade de todos os atos da fase preparatória, e não apenas a redação da minuta do edital. Excepcionando o dever de parecer individualizado, o artigo 53, parágrafo 5º, autoriza a dispensa do controle jurídico nas hipóteses previamente fixadas em ato da autoridade jurídica máxima do órgão, ponderando baixo valor econômico, a reduzida complexidade técnica, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas padronizadas de editais e contratos. No tocante à sua força vinculante, a manifestação consultiva ostenta a natureza de parecer obrigatório, contudo não vinculante. O gestor público conserva a prerrogativa de discordar e afastar a orientação jurídica, desde que apresente decisão fundamentada contendo os motivos técnicos e jurídicos que justificam o seu posicionamento. A publicação do edital e a múltipla divulgação. Superada a fase preparatória e obtido o parecer jurídico, o procedimento avança para a fase de publicidade externa. O artigo 54 da Lei 14.133 de 2021 determina que a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Facultativamente, autoriza-se a veiculação em sítio eletrônico oficial do ente federativo responsável ou, em se tratando de consórcio público, do ente de maior nível federativo. Embora o Poder Executivo tenha inicialmente vetado a obrigatoriedade da publicação em imprensa oficial e jornais privados, o Congresso Nacional derrubou o veto e manteve a exigência esculpida no artigo 54, parágrafo 1º.
Assim, a estrutura de publicação do edital obedece a um regime de tripla divulgação obrigatória. Primeiro, a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Segundo, a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. E terceiro, a publicação do extrato do edital em jornal diário de grande circulação. Somam-se a esse rol duas vias facultativas de ampliação da transparência: a disponibilização do teor integral no sítio eletrônico oficial do órgão e a remessa direta de avisos a interessados previamente cadastrados. Concluída a homologação do certame, os documentos instrutórios da fase preparatória que não tenham integrado os anexos do edital deverão ser obrigatoriamente disponibilizados no PNCP. Havendo modificações na minuta do edital já publicado, exige-se nova publicação pela mesma via e reabertura integral dos prazos originais, ressalvadas as alterações que não afetem a formulação das propostas. O procedimento de impugnação ao edital. O direito de impugnar o edital de licitação e de solicitar esclarecimentos formais sobre suas cláusulas é conferido a qualquer cidadão. O artigo 164 da Lei 14.133 de 2021 estabelece que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade legal ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Nas provas de concurso, as bancas tentam induzir o candidato em erro ao restringir a legitimidade para impugnar apenas aos licitantes cadastrados. Contudo, por envolver a aplicação de recursos do erário, a legitimidade é ampla e universal. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento deverá ser prestada pela administração em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitada ao último dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, consoante o artigo 164, parágrafo único. O prazo de 3 dias úteis conferido ao cidadão possui natureza decadencial. Transcorrido o lapso sem manifestação, extingue-se o direito individual de questionamento pela via administrativa. Nada impede, contudo, que a administração pública, exercendo o poder de autotutela, anule ou retifique de ofício os vícios de legalidade identificados no instrumento convocatório a qualquer tempo. A inversão de fases no rito procedimental. A Lei 14.133 de 2021 alterou a sequência das etapas do certame ao generalizar a regra da inversão de fases, na qual o julgamento das propostas antecede a apreciação dos documentos de habilitação. Sob o império da revogada Lei 8.666 de 1993, a sequência ordinária impunha o processamento da habilitação em um primeiro momento, para só então abrir e julgar as propostas dos habilitados. No modelo da Lei 14.133 de 2021, a ordenação do procedimento contempla 7 fases sucessivas. Primeiro, a fase preparatória. Segundo, a fase de divulgação do edital de licitação. Terceiro, a fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarto, a fase de julgamento. Quinto, a fase de habilitação. Sexto, a fase recursal. E sétimo, a fase de homologação. Essa dinâmica inspirou-se nos modelos do pregão e do regime diferenciado de contratações públicas, concentrando a análise documental exclusivamente sobre o licitante classificado em primeiro lugar na fase de julgamento. Os prazos mínimos para apresentação de propostas. A disciplina dos prazos para o envio de propostas e lances encontra-se inscrita no artigo 55 da Lei 14.133 de 2021, artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de para aquisição de bens, a 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, b 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. Segunda, no caso de serviços e obras, a 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. No caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia, b 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. No caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia, c 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada, d 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Terceira, para a licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Quarta, para a licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Para simplificar a assimilação, cumpre destacar 6 regras estruturantes sobre os prazos. Primeira regra: todos os prazos possuem contagem exclusiva em dias úteis, eliminando a contagem em dias corridos do regime anterior. Segunda regra: as balizas legais configuram prazos mínimos, podendo o edital amplificá-los de acordo com a complexidade do objeto. Terceira regra: para a compra de bens, fixam-se 8 dias úteis para menor preço ou maior desconto, e 15 dias úteis para os demais critérios. Quarta regra: para obras e serviços, utilizam-se 10 dias úteis para serviços comuns sob menor preço ou maior desconto, 25 dias úteis para serviços e obras especiais sob menor preço ou maior desconto, 35 dias úteis para contratação semi-integrada ou hipóteses residuais, e 60 dias úteis para contratação integrada. Quinta regra: no leilão sob o critério de maior lance, o prazo é de 15 dias úteis. Sexta regra: nos julgamentos por técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, o prazo é de 35 dias úteis. Eventual alteração no edital publicado exige a reabertura integral do prazo original, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º. Por fim, nas licitações conduzidas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, o artigo 55, parágrafo 2º, autoriza a redução dos prazos pela metade mediante decisão motivada. Os modos de disputa e o intervalo mínimo de lances.
A dinâmica de apresentação de ofertas vem regulada no artigo 56 da Lei 14.133 de 2021, dividindo-se em modo de disputa aberto e modo de disputa fechado. No modo aberto, os participantes apresentam lances públicos, sucessivos e crescentes ou decrescentes. No modo fechado, as propostas são mantidas em sigilo até o momento de sua abertura formal. O artigo 56, parágrafo 4º, prevê a possibilidade de reinício da disputa aberta. Parágrafo 4º após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Assim, o modo aberto assemelha-se ao leilão verbal e público, ao passo que o modo fechado consiste no envio de envelopes sigilosos. A lei veda a adoção isolada do modo fechado nos julgamentos por menor preço e maior desconto, e veda o modo aberto nas licitações pelo critério de técnica e preço. O artigo 57 faculta ainda ao edital estabelecer um intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, incidente tanto sobre lances intermediários quanto sobre a proposta que cobrir a melhor oferta, garantindo a razoabilidade e a celeridade da disputa. A garantia da proposta na pré-habilitação. No ato de apresentação das propostas, a administração pode exigir do licitante o recolhimento de caução a título de garantia de proposta, funcionando como requisito de pré-habilitação, consoante o artigo 58 da Lei 14.133 de 2021. O artigo 58, parágrafo 1º, limita o teto da garantia ao patamar máximo de 1% do valor estimado da contratação. Essa garantia de proposta difere da garantia contratual disposta nos artigos 96 a 102, a qual é exigida apenas do vencedor no momento da assinatura do contrato. A exigência da garantia de proposta é decisão discricionária do poder público. Contudo, a escolha da modalidade prestada cabe exclusivamente ao particular, dentre as opções do artigo 96, parágrafo 1º, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização. A recusa injustificada do licitante em assinar o contrato ou a não entrega da documentação exigida acarretará a execução integral do valor da garantia de proposta recolhida, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º. Desclassificação de propostas, fase habilitatória e inversão no novo estatuto licitatório. A dinâmica do processamento das ofertas e da verificação da rigidez dos participantes na Lei 14.133 de 2021 norteia-se pelo rigor técnico mitigado pelo formalismo moderado, pela preservação do interesse público na fase de julgamento e pela estruturação objetiva dos requisitos para a habilitação dos licitantes. As hipóteses de desclassificação e o formalismo moderado. A desclassificação de propostas constitui sanção procedimental aplicável aos lances ou ofertas que afrontem os requisitos legais e editalícios. O artigo 59 da Lei 14.133 de 2021 enumera taxativamente as causas de rejeição. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, contiverem vícios insanáveis. Segunda, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Terceira, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Quarta, não tiverem sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Em obediência ao princípio do formalismo moderado, o agente público deve buscar o aproveitamento de ofertas que ostentem propriedades meramente formais e sanáveis. A desclassificação reserva-se estritamente aos defeitos graves e incorrigíveis que comprometam a igualdade ou a segurança da contratação. Tratando-se de obras e serviços de engenharia, a aferição da inexequibilidade econômica opera-se por critério objetivo positivado no artigo 59, parágrafo 4º, reputando-se inexequíveis as propostas cujos valores fiquem abaixo do patamar de 75% do valor global orçado pelo órgão licitante. Nas licitações de engenharia em que a proposta vencedora for inferior a 85% do orçamento estimado pela administração, o artigo 59, parágrafo 4º, exige do participante a prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre estes montantes, sem prejuízo das garantias ordinárias exigíveis no certame. Para otimizar o andamento da sessão, o artigo 59, parágrafo 1º, introduziu a faculdade de a verificação da conformidade das propostas ser efetuada exclusivamente em relação à proposta classificada em primeiro lugar, impulsionando a celeridade do rito. Nas demais modalidades de contratação que não englobem engenharia, a legislação absteve-se de fixar percentuais rígidos para a inexequibilidade, cabendo aos agentes públicos a verificação casuística do custo da proposta. A fase de negociação com o licitante vencedor. Definido o julgamento, a administração pode buscar a melhoria das condições ofertadas por meio de negociação direta com o primeiro colocado, nos termos do artigo 61. Caso a proposta do primeiro colocado permaneça acima do teto orçamentário mesmo após a negociação, o artigo 61, parágrafo 1º, autoriza o agente de contratação a negociar sucessivamente com os demais participantes, respeitada a ordem de classificação originária. A condução da etapa de negociação incumbe ao agente de contratação ou à comissão de contratação, na forma regulamentar, devendo o resultado ser publicado e encartado nos autos para controle de todos os participantes, conforme o artigo 61, parágrafo 2º. Essa prerrogativa de negociação estende o alcance do artigo 59, inciso 3º, viabilizando o ajuste do valor ao orçamento estimado e reeditando no regime geral a sistemática que já vigorava no artigo 26 da revogada Lei 12.462 de 2011, atinente ao regime diferenciado de contratações públicas. Conceito, espécies e limites do julgamento da habilitação. A habilitação qualifica-se como a fase processual destinada a aferir a aptidão jurídica, técnica, fiscal e financeira do participante para assumir e executar os encargos do futuro contrato. O artigo 62 da Lei 14.133 de 2021 desdobra a habilitação em 4 modalidades objetivas, jurídica, segunda, técnica, terceira, fiscal, social e trabalhista, quarta, econômico-financeira.
Na apreciação dos documentos habilitatórios, a comissão licitante possui autorização legal para sanar falhas formais que não alterem a substância ou a validade dos registros, conferindo-lhes plena eficácia mediante decisão fundamentada e acessível a todos. Embora o artigo 65 estabeleça que as exigências de habilitação devam constar do edital, a administração não possui discricionariedade limitada para criar barreira habilitatória arbitrária. A própria lei fixou o balizamento máximo para cada espécie, os limites jurídicos no artigo 66, as exigências de qualificação técnica no artigo 67, as comprovações fiscal, social e trabalhista no artigo 68, e as balizas econômico-financeiras no artigo 69. Excepcionando o dever de habilitação, o artigo 31, parágrafo 4º, prescreve que o leilão prescinde de registro cadastral prévio e de fase de habilitação, devendo a homologação ocorrer ato contínuo ao término dos lances e da apreciação recursal. A habilitação jurídica e a comprovação de existência. A habilitação jurídica destina-se a atestar a capacidade do licitante para contrair obrigações e exercer direitos na ordem civil, limitando-se à verificação da sua existência legal e da autorização para o funcionamento da atividade. Qualifica-se como a etapa habilitatória mais simples, aperfeiçoando-se com a simples juntada de registros constitutivos básicos, como comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ emitido no portal da Receita Federal. A habilitação técnica, modalidades, requisitos e julgados. A qualificação técnica busca comprovar a rigidez operacional e a competência do licitante para executar o objeto em conformidade com os padrões de qualidade exigidos pelo Estado. Ela ramifica-se em duas categorias complementares: a qualificação técnico-operacional, voltada ao suporte estrutural da empresa, como instalações, equipamentos, logística e processos, e a qualificação técnico-profissional, direcionada à bagagem e à habilitação do profissional individualmente responsável pelo acompanhamento do serviço. Em julgado proferido no âmbito da saúde pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é constitucional a exigência de uma licença de funcionamento, emitida pelo órgão local de vigilância sanitária, para empresas que queiram participar de licitações em atividades como combate a insetos, limpeza de reservatórios e manipulação de produtos químicos. Essa norma distrital, prevista na Lei nº 3.978/2007 do Distrito Federal, visa garantir a proteção à saúde pública e a qualificação técnica dos participantes das licitações. A decisão do STF baseia-se no fato de que os estados e o Distrito Federal têm competência para criar normas de interesse local, desde que não entrem em conflito com a legislação federal. Além disso, a exigência de licença sanitária é considerada um mecanismo de controle que protege a saúde da população, em conformidade com o dever constitucional de proteção à saúde. O STF também destacou que a norma não interfere nas condições para o exercício de profissões, focando apenas na garantia de segurança e saúde pública. ADIM 3.963, plenário, réu, Min. Nunes Marques, J. 6 de setembro de 2024. A disciplina da qualificação técnica encontra-se no artigo 67 da Lei 14.133 de 2021, limitando a exigência documental a indicação de profissional registrado no Conselho competente detentor de atestado de responsabilidade técnica por obra ou serviço similar, atestados expedidos pelas entidades profissionais que comprovem a capacidade operacional para serviços equivalentes, acompanhados das certidões do artigo 87, parágrafo 3º, indicação do pessoal técnico, equipamentos e instalações disponíveis, prova de cumprimento de requisitos fixados em lei especial, certidão de registro na entidade profissional competente e declaração de pleno conhecimento das condições locais de execução. O artigo 67, parágrafo 1º, restringe a exigência de atestados técnicos às parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto, considerando-se como tais as que alcancem valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. A habilitação fiscal, social e trabalhista e as reservas legais. As dimensões fiscal, social e trabalhista prestam-se a aferir a regularidade do licitante perante as obrigações tributárias e os encargos sociais impostos pelo ordenamento jurídico. O preenchimento dessas condições exige comprovação de inscrição no CPF ou CNPJ, inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal pertinente ao domicílio e ao ramo de atuação, certidão de regularidade perante a Fazenda Federal, estadual e municipal, certidão de regularidade quanto à Seguridade Social e ao FGTS, CNDT trabalhista emitida perante a Justiça do Trabalho, e declaração do cumprimento das vedações ao trabalho infantil do artigo 7º, inciso xxi, da Constituição Federal. O artigo 68, parágrafo 1º, permite que os documentos de regularidade fiscal e trabalhista sejam substituídos ou supridos por certidões eletrônicas obtidas em sistemas unificados de cadastramento. Paralelamente, o artigo 63, inciso 4º, integra a habilitação social ao exigir a entrega de declaração subscrita pelo representante do licitante atestando o cumprimento das cotas legais de reserva de cargos para pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social. A habilitação econômico-financeira e as empresas em recuperação. A habilitação econômico-financeira destina-se a verificar a solidez patrimonial e a capacidade de investimento do licitante para honrar os custos operacionais até o recebimento das contraprestações estatais. O artigo 69 da Lei 14.133 de 2021 restringe os documentos dessa etapa à apresentação de balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, acrescidos de certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa. Em alinhamento jurisprudencial à sistemática de preservação da empresa, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a submissão ao processo de recuperação não autoriza a inabilitação automática, fixando a seguinte tese: sociedade empresária em recuperação judicial pode participar de licitação, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. STJ. Primeira turma. ARSP 309.867-S, réu, Min. Gurgel de Faria, julgado em 26 de junho de 2018.
Quanto aos fornecedores recém-constituídos, o artigo 69, parágrafo 6º, autoriza que as sociedades empresárias criadas no próprio exercício financeiro da licitação substituam a demonstração dos últimos 2 anos pela apresentação do balanço de abertura ou das demonstrações contábeis relativas ao último período fiscal transcorrido. A regra geral e exceção na inversão de fases. O rito geral do procedimento licitatório, traçado no artigo 17 da Lei 14.133 de 2021, estabelece que o julgamento e a classificação das propostas devem anteceder a apreciação da documentação de habilitação. Contudo, o artigo 17, parágrafo 1º, autoriza a inversão excepcional dessa ordem. Mediante ato motivado que demonstre os ganhos operacionais para a administração, o instrumento convocatório pode determinar que a fase de habilitação seja realizada antes do envio de propostas e do julgamento do certame. Sistema recursal, saneamento, desfazimento e vedações na nova Lei de Licitações. Com o propósito de conferir maior celeridade às contratações públicas, o novo Estatuto Licitatório instituído pela Lei 14.133 de 2021 desburocratizou o sistema recursal, unificou os prazos de contestação e delimitou com clareza as atribuições da autoridade superior no encerramento do certame e na vedação aos gastos com artigos de luxo. O sistema recursal único e os prazos de interposição. Para otimizar o fluxo procedimental, a Lei 14.133 de 2021 concentrou as impugnações das fases de julgamento e de habilitação em uma etapa recursal única, posicionada no trecho final do certame. Sob o império da revogada Lei 8.666 de 1993, os licitantes podiam interpor recursos autônomos e sucessivos a cada fase concluída, o que paralisava o andamento das licitações por longos períodos. O modelo atual permite o questionamento diferido e concentrado dos atos anteriores em uma única oportunidade. O artigo 165 da Lei 14.133 de 2021 discrimina o rol de cabimento dos recursos. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem, e, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de a. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, b. Julgamento das propostas, c. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante, d. Anulação ou revogação da licitação, e. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. O recurso será desempenhado perante a própria autoridade que proferiu o ato questionado. Caso esta não retrate sua decisão no prazo de 3 dias úteis, deverá encaminhar o expediente motivado à autoridade superior, que proferirá a decisão final no prazo máximo de 10 dias úteis, contados do recebimento do processo. Interposto o recurso, os demais participantes disporão do prazo de 3 dias úteis para apresentação de contrarrazões, contados da intimação pessoal ou da publicação da peça recursal. Para todas as decisões administrativas que não comportem recurso expressamente catalogado, caberá a interposição de pedido de reconsideração, no prazo de 3 dias úteis da intimação. Por força do artigo 168, o recurso e o pedido de reconsideração operam efeito suspensivo automático sobre o ato ou decisão recorrida até a aprovação da decisão definitiva. A exigência de manifestação imediata da intenção de recorrer. Apesar da unificação da fase recursal, a legislação estabelece um requisito de admissibilidade rigoroso para 2 decisões específicas: o julgamento das propostas e o ato de habilitação ou inabilitação do licitante. Nesses 2 momentos, o participante prejudicado fica obrigado a manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão do direito. Garantida a manifestação imediata na ata ou sessão pública, abre-se o prazo de 3 dias úteis para que o recorrente apresente suas razões recursais fundamentadas, contados da intimação formal ou da lavratura da ata do ato contestado. As atribuições da autoridade superior e o saneamento de vícios. Encerradas as etapas de julgamento, habilitação e exaurida a fase recursal, os autos sobem à autoridade superior, a qual compete adotar uma de 4 providências legais: determinar o retorno dos autos para o saneamento de irregularidades, revogar a licitação por conveniência e oportunidade, anular a licitação perante legalidade insanável, ou adjudicar o objeto e homologar o certame. Na hipótese de saneamento, a autoridade verifica que o vício identificado não ostenta gravidade bastante para invalidar o procedimento, determinando a correção do ato e a sua convalidação pelos agentes responsáveis. Em precedente firmado sob a égide da norma revogada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, constatada a existência de vício em algum dos atos praticados no procedimento licitatório, cabe à autoridade superior, no momento da homologação, a sua convalidação ou anulação. Tratando-se de vício sanável, é perfeitamente cabível a sua convalidação, STJ. RSP 1348472-DRS. Réu, ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 21 de maio de 2013. A revogação da licitação por motivo superveniente. A revogação consubstancia ato discricionário de desfazimento da licitação fundado em razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, consoante exige o artigo 71, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021. Diferentemente do regime anterior da Lei 8.666 de 1993, a nova lei não prevê a revogação pelo simples fato de o adjudicatário recusar-se a assinar o contrato no prazo legal. A faculdade de revogar a licitação pode ser exercida pela administração pública apenas até o momento da assinatura do contrato. Aperfeiçoado o vínculo contratual, o desfazimento da avença exige a observância das hipóteses de rescisão ou anulação. A anulação do certame por ilegalidade insanável. A anulação configura dever-poder da administração pública diante da constatação de ilegalidade insanável no transcurso do certame, podendo ser efetuada de ofício ou provocada por terceiros. Por decorrer de vício de legalidade, a anulação pode ser decretada inclusive após a celebração do contrato administrativo.
O artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 14.133 de 2021 estabelece que, ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente quais atos estão eivados de vício insanável, desconstituindo todos os atos subsequentes que deles dependam e instaurando a apuração de responsabilidade de quem lhes deu causa. Em atenção ao devido processo legal, tanto a anulação quanto a revogação exigem a garantia de prévia manifestação dos interessados, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º. A adjudicação do objeto e a homologação do procedimento. A adjudicação é o ato administrativo pelo qual o poder público atribui formalmente ao vencedor o objeto da licitação, confirmando que a sua proposta preencheu os requisitos do edital. Segundo a doutrina majoritária, a adjudicação não confere ao vencedor o direito subjetivo e incondicionado à assinatura do contrato, mas gera a expectativa de direito e a obrigação de que, se o Estado vier a celebrar a contratação, obrigatoriamente o fará com o sujeito adjudicado, sob pena de nulidade por preterição. A homologação é o ato de controle pelo qual a autoridade superior chancela a legalidade de todo o procedimento e atesta a conveniência da contratação. Com a adjudicação e a homologação, encerra-se formalmente a licitação, autorizando a convocação para a assinatura do instrumento contratual. A vedação à aquisição de bens de luxo e a regulamentação. Para salvaguardar a moralidade e a proporcionalidade no gasto público, o artigo 20 da Lei 14.133 de 2021 impôs restrição expressa aos itens de consumo, artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. A proibição legal não impede a compra de bens de alta performance e excelente qualidade técnica quando a atividade exigir. O comando veda o dispêndio com itens supérfluos, ostentatórios e desproporcionais às necessidades do serviço público. O artigo 20, parágrafo 1º, atribuiu aos poderes executivo, legislativo e judiciário a competência para definir em regulamento próprio os limites para o enquadramento de bens de consumo nas categorias comum e luxo, observada a razoabilidade. Por fim, o artigo 20, parágrafo 2º, condicionou a realização de novas compras de bens de consumo, após decorridos 180 dias da promulgação da lei, a prévia edição do referido regulamento regulador por parte da autoridade competente. Regime jurídico da contratação direta na nova Lei de Licitações. A compreensão da contratação direta inicia-se pela constatação de que ela consiste na celebração do contrato administrativo sem o processamento de licitação prévia. Nesses casos, a escolha do contratado atende a critérios fixados em lei, e não ao resultado de uma disputa competitiva. O artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal de 1988 estabelece o dever de licitar como regra geral. Contudo, o próprio texto constitucional autorizou o legislador ordinário a criar exceções ao certame prévio. Com respaldo nessa permissão constitucional, foram instituídas as duas modalidades de contratação direta, a inexigibilidade e a dispensa de licitação. A inexigibilidade ocorre quando a competição entre os particulares se revela inviável ou impossível. A dispensa, por sua vez, ocorre quando a competição é faticamente possível, mas a legislação dispensa ou autoriza o gestor a dispensar o certame, por entender que a disputa se revelaria inadequada ou inconveniente ao interesse público na situação concreta. Instrução processual e requisitos da contratação direta. Por configurar exceção à regra constitucional de licitar, a contratação direta exige instrução processual rigorosa. O artigo 72 da Lei 14.133 de 2021 especifica os documentos obrigatórios desse procedimento, artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Segunda, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Terceira, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem um atendimento dos requisitos exigidos. Quarta, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Sexta, razão da escolha do contratado. Sétima, justificativa de preço. Oitava, autorização da autoridade competente. No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça ratifica que a contratação direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação exige uma série de providências formais, de modo a justificar a regularidade da qualificação jurídica do contratante, a necessidade do bem ou serviço pretendido, a inviabilidade de competição e a razoabilidade dos preços. STJ. RMS 28552-MA, réu, Min Castro Meira, segunda turma, 17 de março de 2011. Reforçando a transparência e o controle social, o artigo 72, parágrafo único, determina que o ato autorizador da contratação direta ou o extrato do contrato seja obrigatoriamente publicado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Responsabilidade solidária e segregação de funções. As exigências de instrução visam mitigar riscos de irregularidades. Na lição de José dos Santos Carvalho Filho, a contratação direta, pela forma como é autorizada, sempre provocou numerosos atos de improbidade de agentes e de locupletamento ilícito por terceiros, justificando o rigor do procedimento. Havendo irregularidade na contratação direta, o artigo 73 da Lei 14.133 de 2021 impõe a responsabilidade solidária entre o contratado e o agente público responsável quanto ao ressarcimento do dano ao erário, sem prejuízo de sanções administrativas, civis e penais. A solidariedade autoriza a cobrança da indenização integral de qualquer um dos devedores ou de ambos conjuntamente.
Para assegurar a justa apuração de responsabilidades, o artigo 169, parágrafo 3º, inciso 2º, da Lei 14.133 de 2021 estabelece que as funções serão segregadas e as condutas individualizadas, exigindo que a fiscalização identifique a participação exata de cada agente no processo antes de imputar sanções. Por fim, ao contrário do modelo da revogada Lei 8.666 de 1993, que exigia em seu artigo 26, inciso I, a comunicação da justificativa à autoridade superior no prazo de 3 dias como condição de eficácia, a Lei 14.133 de 2021 eliminou essa exigência remanescente. A inexigibilidade de licitação e a inviabilidade de competição. Ingressando no exame detalhado das modalidades, a inexigibilidade de licitação caracteriza-se essencialmente pela inviabilidade de competição por parte do poder público. Em outros termos, a situação de fato impede a realização de um procedimento competitivo, tornando a contratação direta o único caminho viável para o atendimento do interesse público. Hipóteses de inexigibilidade de licitação na nova Lei de Licitações. No ecossistema das contratações públicas, a inexigibilidade resulta da impossibilidade lógica ou fática de competição entre potenciais fornecedores. Mapear todas as situações em que o certame se revela inviável seria um exercício impossível para o legislador. Por essa razão, a Lei 14.133 de 2021, ao abordar a inviabilidade de disputa, utilizou a expressão em especial nos casos de, estipulando um rol exemplificativo de hipóteses. O artigo 74 da Lei 14.133 de 2021 positiva esse entendimento. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Segunda, contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Terceira, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, a. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, b. Pareceres, perícias e avaliações em geral, c. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, d. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, e. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, f. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, g. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico, h. Controles de qualidade tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. Quarta, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento, v. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Compreende-se, portanto, que sempre que a administração se deparar com a inviabilidade real de competição, estará autorizada a afastar a licitação por inexigibilidade, ainda que o fato não se amolde rigorosamente aos incisos do dispositivo legal. Assim, a inexigibilidade de licitação reúne duas notas essenciais. A primeira nota é o caráter exemplificativo do rol legal. O enquadramento da inexigibilidade decorre da situação concreta de ausência de concorrentes, motivo pelo qual a norma utiliza a cláusula aberta, em especial nos casos de. A segunda nota é a vinculação da conduta do gestor público. Constatada no caso concreto a impossibilidade fática de disputa, a realização do certame deve ser compulsoriamente afastada por decisão motivada, sob pena de instaurar-se um procedimento inútil, custoso e demorado, em manifesta afronta aos princípios da eficiência e da economicidade. Fornecedor exclusivo e validação de preços. O artigo 74, inciso I, autoriza a contratação direta para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, bem como para prestação de serviços, quando prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Havendo fornecedor único, esvazia-se a própria razão de ser do certame licitatório. Todavia, a legislação veda categoricamente a indicação arbitrária ou a preferência por marcas. Por força do artigo 74, parágrafo 1º, a administração fica obrigada a comprovar a exclusividade do fornecedor por meio de atestados de exclusividade, contratos de representação, declarações do fabricante ou outros documentos idôneos capazes de demonstrar que o objeto é fornecido de forma exclusiva. A matéria foi objeto de orientação pela Advocacia Geral da União por meio de 2 enunciados. A orientação normativa 16 estipula: compete à administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666 de 1993. A orientação normativa 17 estabelece: a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e ou privados, ou outros meios igualmente idôneos. Embora editados sob a égide do diploma anterior, os verbetes mantêm plena aplicação e validade perante o regime da Lei 14.133 de 2021. Sob o prisma doutrinário, a exclusividade do fornecedor divide-se em relativa, quando o agente detém exclusividade de vendas em determinada região, e absoluta, quando se trata do único fornecedor do bem ou serviço em todo o território nacional. Ambas as figuras autorizam a contratação direta fundada em inexigibilidade. Profissional do setor artístico e representação exclusiva. O artigo 74, inciso 2º, permite a contratação direta de profissional do setor artístico, pessoalmente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Na visão consolidada do Tribunal de Contas da União, a contratação direta de artistas consagrados por intermédio de empresário exige a juntada aos autos do contrato de exclusividade celebrado entre o artista e o representante, devidamente registrado em cartório. Acórdão 642, 2014, TCU, Primeira Câmara.
O artigo 74, parágrafo 2º, conceitua o empresário exclusivo como a pessoa física ou jurídica detentora de contrato, declaração, carta ou instrumento similar que comprove a representação permanente contínua do artista no país ou em estado determinado. Por conseguinte, rejeita-se a contratação por inexigibilidade intermediada por empresário cuja representação seja pontual, restrita a um evento ou a uma localidade específica, a exemplo da exclusividade limitada a um festejo carnavalesco. Serviços técnicos especializados de natureza intelectual. O artigo 74, inciso 3º, disciplina a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual prestados por profissionais ou sociedades de notória especialização. A lei veda expressamente a inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação. Conceitua-se como de notória especialização o profissional ou a sociedade empresária cujo conceito na sua área de atuação, apurado por desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, aparelhamento e equipe técnica, permita inferir que o seu trabalho é essencial e incontestavelmente o mais adequado para a consecução do contrato. A incidência da inexigibilidade para a prestação de serviços técnicos com profissionais de notória especialização exige a presença de um objeto de natureza singular, cuja escolha envolva um grau de subjetividade e confiança incompatível com os critérios objetivos da licitação, nos termos da súmula 29 do TCU. Aprofundando a matéria na advocacia privada, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral admitindo a contratação de advogados por inexigibilidade. São constitucionais os artigos 13, inciso V, e 25, inciso 2º, da Lei nº 8.666, 1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente. Necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço, deve observar, e, inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público, e, 2. Cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. R$ 610.523 e R$ 656.558, plenário, Helvmin Dias Toffoli, J. 25 de outubro de 2024, repercussão geral, tema 309. Ademais, veda-se a subcontratação dos serviços quando o contrato por inexigibilidade tiver sido firmado em razão das qualidades pessoais e técnicas de determinado profissional ou escritório. O credenciamento como hipótese de inexigibilidade. A Lei 14.133 de 2021 inovou ao incluir expressamente no artigo 74, inciso 4º, os objetos sujeitos ao credenciamento como hipótese típica de inexigibilidade. O credenciamento configura um ajuste administrativo pelo qual o Estado credencia todos os interessados que preencham os requisitos do edital para a prestação do serviço ou fornecimento de bens, afastando a competição. A validade do credenciamento pressupõe o atendimento cumulativo de 3 requisitos: contratação de todos os interessados que satisfaçam as condições editalícias, sem exclusão, garantia de igualdade de condições e preço único fixado pela administração, e demonstração de que a demanda estatal só pode ser atendida de forma plena mediante a adesão do maior número possível de prestadores, a exemplo do credenciamento de clínicas médicas para exames de habilitação de condutores. O Superior Tribunal de Justiça assentou que, sendo o credenciamento modalidade de licitação inexigível em que há inviabilidade de competição, ao mesmo tempo em que se admite a possibilidade de contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo de serviço à administração pública, o estabelecimento de critérios de classificação para escolha de licitantes em credenciamento é ilegal, STJ. Primeira turma. RSP 1.747.636-PR, Helfmin Gurgel de Faria, julgado em 3 de dezembro de 2019. Havendo critérios de classificação ou disputa entre os cadastrados, o procedimento perde a natureza de credenciamento e exige a deflagração de licitação. Aquisição ou locação de imóveis específicos. O artigo 74, inciso V, trata da aquisição ou locação de imóvel cujas características de localização e instalações tornem necessária a sua escolha individualizada. Cabe destacar que o diploma revogado previa essa hipótese como caso de dispensa, tendo a Lei 14.133 de 2021 promovido a sua reclassificação para o campo da inexigibilidade. Para a caracterização da inexigibilidade na compra ou locação de imóvel, o artigo 74, parágrafo 5º, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação e do prazo de amortização dos investimentos, certidão atestando a inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis adequados à finalidade, e justificativas técnicas demonstrando a singularidade do imóvel e as vantagens concretas para a administração pública. Dessa forma, consolida-se a arquitetura das hipóteses de inexigibilidade, assegurando a rigidez e a fundamentação técnica das contratações diretas operadas pelo Estado. Hipóteses de licitação dispensável na nova Lei de Licitações. Nas situações autorizadoras da dispensa, a instauração da licitação mostra-se plenamente viável do ponto de vista fático. Contudo, a legislação faculta ao gestor a não realização do certame por entender que a disputa se revelaria inadequada ou inconveniente ao interesse público no caso concreto. Trata-se, portanto, de uma faculdade conferida ao administrador público no exercício de sua discricionariedade, permitindo que ele opte por licitar ou por realizar a contratação direta. É fundamental fixar a distinção perante a inexigibilidade. Nesta última, a competição é inviável, tornando impossível a realização do certame. Na dispensa, haveria possibilidade fática de competição, mas a norma autoriza o afastamento da disputa. Ademais, as hipóteses de dispensa previstas na legislação possuem natureza estritamente taxativa, não admitindo ampliações por analogia. Dispensa em razão do valor, baixo valor. O artigo 75, incisos I e 2ª, da Lei 14.133 de 2021 estabelece limites financeiros para contratação direta por baixo valor, artigo 75.
É dispensável a licitação, e, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Segunda, para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras. Anualmente, esses patamares são atualizados por ato do Poder Executivo Federal, com fundamento no artigo 182 da Lei 14.133 de 2021, o qual impõe a recomposição pelo IPCA e a publicação das tabelas no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. O Decreto Federal nº 11.871 de 2023 atualizou os limites para R$ 119.812,02 nas obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, e R$ 59.906,02 para as demais compras e serviços. A inclusão expressa da manutenção de veículos automotores no inciso I configura inovação do novo regramento, pois a legislação revogada enquadrava essa despesa no limite ordinário de compras e serviços. Para impedir o fracionamento indevido de despesas e a fuga à licitação, o artigo 75, parágrafo 1º, determina que a aferição dos limites deve considerar o somatório do gasto da unidade gestora no exercício financeiro e a natureza de objetos do mesmo ramo de atividade. Excepcionando a regra do somatório, o artigo 75, parágrafo 7º, faculta a dispensa para serviços de manutenção de veículos automotores pertencentes ao órgão até o teto individual de R$ 8.000,00, montante que não será computado para o limite global do inciso I. O artigo 75, parágrafo 2º, dobra os valores de dispensa por baixo valor para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos ou por autarquias e fundações qualificadas como agências executivas. O artigo 75, parágrafo 3º, estabelece que as contratações por baixo valor serão preferencialmente precedidas de divulgação em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, para a captação de propostas adicionais da iniciativa privada. Licitação deserta e licitação fracassada. O artigo 75, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021 cuida do reaproveitamento de certames que restaram sem resultado. Artigo 75. É dispensável a licitação, terceira, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, a. não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, b. as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. A licitação deserta caracteriza-se pela ausência de licitantes interessados ou pela rejeição de todas as propostas na fase inicial. A licitação fracassada ocorre quando há participantes, mas as ofertas são desclassificadas por ostentarem valores incompatíveis ou superiores aos praticados no mercado. A contratação direta fundada no inciso 3º exige o preenchimento de requisitos cumulativos, realização do certame anterior a menos de um ano e manutenção integral das condições e especificações estipuladas no edital originário, sob pena de violação à impessoalidade. Diferentemente da revogada Lei 8.666 de 1993, a Lei 14.133 de 2021 dispensou a comprovação de que a repetição do certame causaria prejuízo ao erário. Além disso, a nova lei abandonou o conceito subjetivo de preços manifestamente inexequíveis, fixando o dever de administração balizar o parâmetro de mercado. Dispensa em razão do objeto. O artigo 75, inciso 4º, da Lei 14.133 de 2021 contempla rol extenso de objetos cuja aquisição autoriza o afastamento da licitação. Permite-se a dispensa na compra de componentes e peças originais do fabricante durante o período de garantia técnica, quando exigido para sua manutenção, conforme a linha A. A alínea B autoriza a contratação de bens, serviços ou obras disciplinados em acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, desde que as condições sejam vantajosas para o Estado. A alínea C permite a aquisição de produtos destinados à pesquisa e desenvolvimento, impondo teto de R$ 300 mil exclusivamente quando se tratar de obras e serviços de engenharia. A alínea D trata da transferência de tecnologia e licenciamento de direitos de uso contratados por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou agência de fomento. A alínea E disciplina a compra de hortifrutigranjeiros, pães e perecíveis pelo preço do dia durante o período necessário para a conclusão da licitação correspondente. A alínea F abarca bens e serviços nacionais que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional. As alíneas G, H e I cuidam de suprimentos das Forças Armadas, abrangendo a padronização de meios operacionais navais, aéreos e terrestres, o apoio a contingentes em missões de paz no exterior e o abastecimento eventual de tropas em trânsito de curta duração. A alínea J autoriza a contratação de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas de baixa renda para coleta e processamento de resíduos sólidos urbanos. A alínea K faculta a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerentes ou compatíveis com as finalidades do órgão. Cumpre distinguir a linha K do artigo 75, inciso 4º, da hipótese do artigo 74, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021. No artigo 75, inciso 4º, a linha K, a licitação é dispensável, envolve aquisição ou restauração, exige autenticidade certificada e afinidade com as metas do órgão. No artigo 74, inciso 3º, a licitação é inexigível. Restringe-se ao serviço técnico de restauração e exige profissional de notória especialização prestador de serviço de natureza intelectual. A linha L autoriza a contratação de serviços e equipamentos especializados para rastreamento e obtenção de provas em investigações de organizações criminosas, mediante justificativa de sigilo. A linha M abrange a compra de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras catalogadas pelo Ministério da Saúde. Dispensa em razão das circunstâncias e situações graves.
O artigo 75, incisos 6 e 7 da Lei 14.133 de 2021 trata das hipóteses de dispensa motivadas por quadros institucionais extraordinários. O inciso 6 autoriza a dispensa nas contratações que possam comprometer a segurança nacional, em hipóteses definidas pelo Ministro de Estado da Defesa mediante demanda dos comandos militares ou ministérios. O inciso 7 ampliou o rol de cenários graves que autorizam a dispensa, abrangendo casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e grave perturbação da ordem. Contratação em casos de emergência ou calamidade pública. O artigo 75, inciso 8º, da Lei 14.133 de 2021 disciplina a contratação emergencial e calamitosa, artigo 75. É dispensável a licitação, 8ª, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de um ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso. A Lei 14.133 de 2021 ampliou o prazo máximo de vigência e conclusão dos contratos emergenciais de 180 dias para até um ano, contado da ocorrência do fato. A emergência classificasse em real, quando decorre de evento destrutivo já consumado, e potencial, quando deriva da iminência de um fato danoso que exige medidas preventivas imediatas. O artigo 75, parágrafo 6º, exige que a dispensa emergencial observe 4 pressupostos: demonstração da necessidade de manter a continuidade do serviço público, compatibilidade dos preços com os valores de mercado, instauração de procedimento para apurar a responsabilidade do agente que deu causa à emergência, e conclusão dos serviços no prazo impreterível de um ano. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no tema 1158 declarando a constitucionalidade dessa vedação. 1. É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso 8º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. 2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de um ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades na aplicação da norma. ADIM 6.890, plenário, réu, Min Cristiano Zanin, J. 6 de setembro de 2024. Aquisições governamentais, parcerias sociais e saúde pública. O artigo 75, inciso 9, permite a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens ou serviços prestados por órgão ou entidade integrante da administração pública criado para essa finalidade específica, desde que o preço seja compatível com o de mercado. A nova lei eliminou a exigência da norma revogada de que a entidade tivesse sido criada em data anterior à sua promulgação. O STF confirmou que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST, preenche os requisitos para a prestação direta de serviços de logística integrada com fundamento nesse inciso, STF. Segunda turma. MS 34939-DF, réu, Min Gilmar Mendes, julgado em 19 de março de 2019. O inciso X abarca a intervenção da União no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. O inciso X trata do contrato de programa celebrado com ente federado ou estatal para prestação associada de serviços públicos via consórcio ou convênio de cooperação. O inciso 12 permite a contratação com transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito do desenvolvimento tecnológico nacional. O inciso 13 cuida da contratação de profissionais de notória especialização para integrar comissões de avaliação de propostas técnicas. Trata-se de hipótese expressa de dispensa, e não de inexigibilidade. O inciso 14 engloba a contratação de associações sem fins lucrativos de pessoas com deficiência para prestação de serviços executados exclusivamente por trabalhadores com deficiência. O inciso 15 alude à contratação de instituições brasileiras sem fins lucrativos dedicadas ao ensino, pesquisa, extensão, inovação ou à recuperação social de egressos do sistema prisional, desde que tenham ilibada reputação ética e profissional. A Lei nº 15.471 de 2026 alterou a redação do artigo 75, inciso 16, da Lei 14.133 de 2021 para adequar o texto às parcerias de saúde. Em regra, fundações de apoio não fabricam insumos, elas gerem administrativamente os projetos desenvolvidos por laboratórios públicos e produtores oficiais. O texto atualizado passou a prever a aquisição de produtos estratégicos para a saúde fornecidos por produtores públicos por intermédio de fundação de apoio criada para essa finalidade em data anterior à promulgação da lei, mantida a exigência de preço compatível com o mercado. O inciso 17 contempla a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas e tecnologias sociais de acesso à água em áreas rurais atingidas pela seca. O inciso 18 abarca a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a execução do programa Cozinha Solidária, voltado à oferta de alimentação gratuita a populações em situação de vulnerabilidade e rua. Situações excluídas do regramento da dispensa de licitação. Na comparação com a revogada Lei 8.666 de 1993, a Lei 14.133 de 2021 suprimiu hipóteses que figuravam como dispensa, conferindo-lhes novo enquadramento técnico. Primeira situação, a compra ou locação de imóvel específico por suas instalações e localização deixou de ser caso de dispensa e passou a figurar como hipótese de inexigibilidade, nos termos do artigo 74, inciso v. Segunda situação, a contratação do remanescente de obra, serviço ou fornecimento após rescisão contratual deixou de ser tratada como dispensa.
O artigo 90, parágrafo 7º, da Lei 14.133 de 2021 disciplina a convocação dos demais licitantes na ordem de classificação para assumirem o contrato rescindido nas mesmas condições, configurando o reaproveitamento de licitação rígida anterior. Terceira situação, a celebração de termos de parceria com organizações sociais, foi retirada do rol de dispensas. As parcerias com o terceiro setor submetem-se a instrumentos próprios de fomento e colaboração, devendo a seleção observar procedimentos públicos, objetivos e impessoais, conforme definido pelo STF na AD 1921. Alienação de bens públicos e regras de dispensa licitatória. O exame da alienação de bens integrantes do patrimônio público desdobra-se em dois vetores essenciais. Em primeiro lugar, a disciplina dogmática referente ao regime dos próprios bens públicos. Em segundo lugar, a estruturação do processo de seleção pública para escolha do adquirente ou a caracterização das hipóteses legais de dispensa de licitação. No campo pragmático, a separação entre esses dois aspectos revela-se inviável, considerando que as transferências patrimoniais se formalizam obrigatoriamente mediante contratos administrativos, demandando análise da licitação antecedente ou da sua dispensa para a seleção do contratante. Nesta abordagem, o foco restringe-se ao procedimento licitatório e às exceções aplicáveis à alienação, diferindo-se para o estudo dos bens públicos os temas relativos à impenhorabilidade e à inalienabilidade condicionada. Cumpre assentar que a alienação de qualquer bem público exige o preenchimento de dois pressupostos formais cumulativos: a demonstração motivada do interesse público justificado, evidenciando a vantagem da medida para a gestão patrimonial do Estado, e a realização de avaliação prévia, assegurando que a transação ocorra a preço compatível com o mercado para evitar a dilapidação dos haveres estatais. Ausente qualquer hipótese legal de dispensa, a modalidade obrigatória para a alienação de bens públicos, sejam eles móveis ou imóveis, é o leilão. Todavia, a disciplina procedimental varia conforme a natureza do bem ofertado, exigindo análise individualizada. Requisitos e regramento para a alienação de bens imóveis. Os bens imóveis regulados pelo Estatuto Licitatório integram a categoria dos bens públicos de propriedade das pessoas jurídicas de direito público interno, abrangendo os entes federativos, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Diversamente, os imóveis pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, como empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações privadas estatais, possuem natureza privada, submetendo-se ao regime do Código Civil e aos regulamentos internos da entidade. Embora tais entidades privadas devam observar os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, não se sujeitam rigorosamente às formalidades descritas no artigo 76 da Lei 14.133 de 2021. O artigo 76, caput inciso I, da Lei 14.133 de 2021 estabelece as balizas estruturantes. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, e, tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de. A alienação de bens imóveis exige o cumprimento de dois requisitos gerais prévios. O primeiro requisito é a autorização legislativa formal, consubstanciada na aprovação de lei específica pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo não detém a competência para ordenar a alienação de bens do Poder Executivo, limitando-se a autorizar o ato como medida de controle e proteção do patrimônio público. Por força do artigo 76, parágrafo 1º, a autorização legislativa é dispensada para os imóveis adquiridos mediante procedimentos judiciais ou por dação em pagamento, exigindo-se apenas a avaliação prévia e o leilão. O segundo requisito é a realização de licitação na modalidade leilão. A Lei 14.133 de 2021 alterou o regime da antiga Lei 8.666 de 1993, que previa a concorrência, elegendo o leilão como a modalidade padrão para a venda de imóveis públicos com base na avaliação prévia. Hipóteses de dispensa de licitação para alienação de imóveis. Não obstante a regra do leilão, a legislação prevê rol taxativo de situações em que a licitação para alienação de imóveis é dispensável, esculpido no artigo 76, inciso I, artigo 76. I. Dispensada a realização de licitação nos casos de a. Dação em pagamento, b. Doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, g e h deste inciso. C. Permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades principais da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União. Segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso, d. Investidura, e venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, f. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. G. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações
até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais, e legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes, j. Legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. A compilação legal é estrita e não admite extensão analógica pelo gestor público, sem prejuízo de expansão por leis especiais. Na dação em pagamento, o Estado extingue uma obrigação mediante a transferência de um imóvel público ao credor. Conforme a doutrina de Marçal Justem Filho, a dação só é legítima se representar uma facilidade real para extinção do débito e se a licitação do bem não for capaz de gerar recursos superiores, sob pena de violação à isonomia e à busca da proposta mais vantajosa. Existindo múltiplos credores interessados em receber o bem, a administração fica obrigada a licitar a dação entre eles. Na doação, a dispensa restringe-se às transferências efetuadas exclusivamente para outros órgãos ou entidades da administração pública. Cessadas as razões que motivaram o ato, o imóvel reverte ao patrimônio do doador, sendo vedada a alienação pelo beneficiário, consoante o artigo 76, parágrafo 2º. A permuta é autorizada para troca por outro imóvel destinado às finalidades institucionais princípios da administração, cujas necessidades de localização fundamentem a escolha, exigindo-se que a diferença financeira não exceda 50% do valor do bem ofertado e ocorra devida torna de valores. A investidura abrange duas hipóteses: a alienação a proprietários lindeiros de área remanescente de obra pública tornado inaproveitável isoladamente, por valor não inferior à avaliação ilimitado a 50% do teto da dispensa por valor, e a alienação ao possuidor direto de imóvel residencial construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que dispensável na fase de operação e não reversível. A venda intraestatal refere-se à alienação direta entre entidades integrantes da administração pública de qualquer esfera da federação. Por fim, a dispensa de imóveis por interesse social compreende a cessão de posse, aforamento e transferência de bens públicos no âmbito de programas habitacionais, regularização fundiária e reforma agrária. O artigo 76, parágrafo 3º, incisos I e 2º, autoriza ainda a outorga de título de propriedade ou direito real de uso para órgãos públicos ou para pessoa física que preenche os requisitos de ocupação mansa, pacífica e exploração direta de área rural. O direito de preferência para o ocupante do imóvel. A Lei 14.133 de 2021 inovou ao estipular, no caso de alienação onerosa de imóveis públicos, o direito de preferência ao licitante ocupante do bem. O artigo 77 da Lei 14.133 de 2021 disciplina o Instituto, artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. Importa ressaltar que não se trata de prerrogativa absoluta. O ocupante só exercerá a preferência caso aceite igualar o maior preço validamente alcançado ao final da disputa do leilão. Requisitos e dispensa de licitação para alienação de bens móveis. Diferentemente dos imóveis, a alienação de bens móveis pertencentes às pessoas jurídicas de direito público prescinde de autorização legislativa. Os pressupostos para alienação de bens móveis são demonstração de interesse público justificado, prévia avaliação e licitação pela modalidade leilão. O artigo 76, inciso 2º, da Lei 14.133 de 2021 alinha as hipóteses de dispensa para bens móveis, artigo 76. Segunda. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de a. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação, b. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública, c. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica, d. Venda de títulos, observada a legislação pertinente, e venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública, em virtude de suas finalidades, f. Venda de materiais, equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Na venda de ações em bolsa de valores, prevista na linha C, o desuso da licitação decorre da sujeição das operações imobiliárias a regime jurídico próprio e à regulação da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, nos termos da Lei 6.385 de 1976, preservando-se a transparência e a competitividade inerentes ao mercado de capitais. Na alienação de títulos públicos, prevista na linha D, a dispensa fundamenta-se na execução direta da política monetária estatal, visto que a sujeição ao rito licitatório inviabilizaria as operações financeiras em razão da volatilidade do mercado. Por fim, a alienação de bens e mercadorias produzidos por entidades da administração indireta, disposta na linha I, refere-se à atividade comercial ordinária decorrente do seu objeto social, sob pena de paralisar a atuação empresarial do Estado no domínio econômico. Com a consolidação dessas diretrizes, encerra-se o estudo sistemático do regime das licitações e contratações públicas no ordenamento jurídico brasileiro. Fim desta segunda parte do estudo sobre licitações públicas. Obrigado por assistir. Para mais conteúdos gratuitos, siga @o Concurseiro de Fé.